Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor volta a campo neste sábado, jogando em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. E essa história de Zubeldia no Boca Juniors procede ou não? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Agora, essa classificação do São Paulo aí era esperada, mas foi com alguns requintes de dificuldade, né? De crueldade. E também um jogo difícil, com 2 expulsões em menos de 15 minutos, é algo surreal, né? Uma coisa incomum acontecer no futebol. Boa parte do jogo a gente tinha mais expulsões do que cartões amarelos, né, no jogo. Mas enfim, foi um jogo bem disputado, gramado ruim, muita chuva, isso aumenta, né, a aquele pressão da torcida do Náutico que lá, é muito forte, né, os aflitos. Os aflitos. E o São Paulo cada vez mais, quando eu falo São Paulo, é o Zubeldia, lançando mão dos garotos, né, que existia uma resistência há um tempo atrás e ele percebeu que não teve jeito. Não tem tu, vai Teve tu que mesmo. recorrer à base e que está dando resposta. E ao mesmo tempo garantindo o emprego do Zubeldia e solidificando cada vez mais a presença dele como técnico do São Paulo. Então os meninos da base sim merecem muito mais oportunidades, como já estão tendo. E vão continuar tendo, precisam continuar, porque o São Paulo está se dando bem com isso. O São Paulo jogou bem, eu gostei da postura do time desde o começo, já chegou chegando. Pô, eu gostei do Oscar, atacando. Cara. O Oscar ontem, ele jogou bem, ao contrário do que ele tem feito aí, quando ele consegue jogar, ele foi muito participativo. Também não acho que ele foi o maestro, mas ele jogou bem. Se adaptou bem a um gramado pesado, encharcado. O lançamento que ele deu no final do jogo, sim, você viu? Super, não, dribles no meio campo, visão de jogo. Ele foi participativo. As expulsões, pelo menos a arbitragem teve critério. Mas eu não vi maldade em nenhum dos lances. Foram jogadas fortes pela câmera lenta, pelo VAR, no zoom. Realmente tem sola ali, né, no jogador do São Paulo, na primeira expulsão. Então, é assim, no limite entre o amarelo e o vermelho. É porque a câmera, quando aproxima e mostra as travas da chuteira no tornozelo, poderia ter quebrado. Você olha o lance, o jogador do Náutico não quis quebrar ninguém. Também, né? Ele quis travar o drible. Quando pega ali não tem jeito. E acho que foi o Cedric, né? Mas é imprudente, né? Ele mudou a direção, enganou até o marcador. Boca Juniors está em crise. Demitiu o técnico Fernando Gago no fim de abril, está com um técnico interino que veio das categorias de base. Vive um momento tumultuado, tanto pelo ponto de vista do ambiente, quanto pelo ponto de vista esportivo também, né? Já foi eliminado do torneio Apertura, que é a primeira parte do campeonato argentino. Caiu na pré-Libertadores de uma forma tão precoce que não foi nem para a Sul-Americana, então é um período de crise. Estão em busca de um treinador. Zubeldia é um alvo do Boca Juniors? Hoje, o Quinteiros, ex-Grêmio, é um nome forte, né? É um nome forte para ser técnico do Boca. E a imprensa argentina, e aí vou dar o crédito pro jornalista, que é o Emiliano Raggi, ele trouxe a informação ontem que o Zubeldia é um nome que não está descartado e que está na mesa do Riquelme, né? O Riquelme, que é o presidente do clube, que é o cara que manda lá no futebol. Que o nome do Zubeldia está muito forte nos bastidores. Apesar de que o nome forte mesmo é o Quinteiros, pelo que eu estava lendo no noticiário e acompanhando. Mas segundo a informação do Emiliano Raggi, não dá para descartar o Zubeldia pelo belo trabalho que ele vem fazendo no São Paulo. Aí eu fui repercutir com a direção do São Paulo. Foram duas respostas nas apurações. Uma até engraçada, que eu vou contar essa aqui primeiro. Eu acordei esse dirigente, né? O dirigente estava dormindo, São Paulo viajou de madrugada e tal, e eu logo cedo fui mandar mensagem, acordei aí, peço até desculpa para essa fonte. E a pessoa olhou o celular, viu a minha mensagem, respondeu: ainda estou dormindo. Depois da sua mensagem, vou dormir mais um pouco. E bem tranquilo em relação a isso. Então, assim, brincou, falando que não existe essa possibilidade. Tá dormindo tranquilo esse dirigente aí que eu acordei. A outra fonte, já tratando um pouco mais o assunto de uma maneira mais reta, a informação é que o Zubeldia tem falado para a diretoria do São Paulo que quer ser campeão e que olha a Libertadores com assim muito cuidado, porque chegou próximo no ano passado quando caiu pro Botafogo. Ele sentiu muito que dava para chegar. Então, assim,
Hoje, Zubeldia sair do São Paulo é chance zero, pelo que me falaram. Porque o Zubeldia tem falado para a diretoria do São Paulo que esse ano ele quer fechar o ano com um título, vai trabalhar muito para ser campeão pelo São Paulo. E aí vamos combinar, né? O Boca não está na Libertadores, o Boca foi eliminado ontem nos pênaltis, no torneio Apertura, Boca tá mal, o elenco não é bom. O Zubeldia, só se ele fosse muito maluco, mas muito maluco, extrapolando o que ele entra lá para vir comemorar e tomando amarelo, para trocar o São Paulo pelo Boca, porque o projeto do São Paulo hoje dá a ele o quê? Segurança. Ele tá sendo bancado. Ontem eu e o PVC, aí no estúdio, os dois sentados, a gente falou, tá todo mundo do São Paulo trabalhando para que o Zubeldia dê certo. Então, assim, pode vir Boca, pode vir outro time da Argentina, a chance é zero. Tem dirigente que está dormindo tranquilo e tem outros que estão dizendo que ele está trabalhando para ser campeão. Então essa é a apuração. O São Paulo vai jogar, a partir de julho, oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, parte final do turno do Brasileiro, com esse elenco aí. E é, para mim, um desafio maior do que foi nessa parte, evidentemente, em grau de dificuldade, é a parte 2 da temporada. Agora, a parte 1 da temporada, o São Paulo foi bem. O São Paulo está passando de ano, com todas as limitações que tem, e com muitas sacadas do técnico e algumas respostas. A curiosidade para mim agora, em relação ao time, ou à formação, é justamente o posicionamento do Oscar. Porque ele agradou mais até agora nessa posição do que mais à frente, como imaginou o São Paulo quando o contratou. A ver como vai funcionar daqui para frente. Eu, por exemplo, Massa, eu acho que essa é a melhor posição para o Oscar. Ele já jogou de meia de lado, que eu acho que é a pior posição, de meia avançado, que eu acho que vai bem. O que você acha? Cara, eu acho que depende da circunstância do jogo, do adversário. Quer dizer, se você tem vantagem, se você joga fora de casa, ele vai ter mais espaço para trabalhar. Agora, o que... Nessa composição, o que me surpreende bastante, eu tinha muita dúvida na volta dele ao Brasil, é a qualidade dele para trás mente. Porque para frente mente a gente sabe o que ele pode fazer. Ontem ele fez 13 desarmes. Então, mais que o Alisson, quase o dobro do Alisson. Então, mais do que o número, é a posição, como que eu vou falar? A leitura defensiva, é isso? O posicionamento... O posicionamento, a noção espacial que ele tem, sabe? O espaço onde ele está... Inclusive para defender, né? Porque isso todo mundo presta atenção... Para frente mente. O que me surpreende é isso, né? Porque como ele não tem o corpo, ele não é um cara forte fisicamente, ele pega o espaço para fazer o que o Massa está fazendo. Entendeu? Ele pega o espaço, ele protege a bola, ele evita que o adversário comece uma jogada... ou termine uma jogada mais perto do gol. Isso é muito importante no futebol de hoje, né? Porque é o tipo de jogador que pode transitar em todas as posições do meio, como você está dizendo, que na tua visão ele joga melhor de segundo. Eu prefiro o São Paulo com os dois volantes, o Maia e o Alisson. E o Oscar com uma capacidade mais... que ele pode até... vir atrás, buscar a bola lá atrás, ele pode fazer esse trabalho, mas eu prefiro o pra frente mente dele, esse tipo de jogador mais perto da área. Porque basta um lampejo, basta uma bola, basta uma virada de bola, um passe, e as coisas clareiam para o São Paulo ofensivamente. Então, confesso, me surpreende muito a destreza dele, a forma como ele joga, é um jogador completo, tem se mostrado completo, né? E eu gosto mais do São Paulo, para você tirar o Alisson ou o Pablo Maia do time, ou o Marcos Antônio, que agora está machucado, né? Eu acho que o Oscar complementa mais esses dois do que ele como segundo, deixando o Alisson ou o Maia no banco. Fala, Vessa, complete. Você estava falando sobre o posicionamento do Oscar e também, enfim, do jogo. O jogo seguro do São Paulo, né? O jogo sim. Eu queria destacar a molecada e o Rodriguinho... bater do jeito que... 3 anos sem fazer um gol, como o Arnaldo disse. Perder o gol que ele perdeu e ainda bater na bola daquele jeito é porque alguma coisa de personalidade ele tem, né? Ele ainda confiou nele, no chute dele,
para pegar, e você percebe que o jeito que ele bate na bola não foi de qualquer jeito. Ele tem ali tá claro ali ele entende, ele tem a técnica de bater da bola para fazer esse gol. Como o Massa disse, não é um gol tão simples, não é um gol difícil de falar. O que eu queria aproveitar o Rodriguinho era para destacar a base. O Gabriel, que é o jornalista que teve com vocês em outro CNPJ, no Tricolaços, que é especialista em base, ele fez um post, e eu vou dividir aqui com a nossa audiência para vocês entenderem o tamanho do impacto recente da base do São Paulo. O Náutico, assistência, o gol do Rodriguinho. Libertad, gol do Luca. Aliança Lima, assistência do Alves. Náutico, assistência do Lucas Ferreira. Ceará, gol do Rian Francisco. Libertad, o 0-2, Lucas Ferreira. Santos, assistência do Alves. Isso num recorte pequeno de agora, mais recente. Olha o tamanho do impacto direto, hein? Ou é gol ou é assistência. Não é colaboração para ajudar a marcar atrás, marcar o lateral, ter feito um jogo bom. Nesse recorte da maratona, sem o Lucas, Isso. sem o Oscar, sem o Caleri, Caleri, sem o Pablo. Então, isso daqui, se você pegar o Palmeiras, provavelmente os meninos do Palmeiras estariam fazendo isso porque eles têm qualidade. É que não precisa dos meninos que tanto foram, vários deles jogaram pro Sub-20. O Corinthians nem tem. Não tem um moleque para ajudar ninguém. O 86 jogadores na não tem base, ninguém. não tem. O Santos também pegou uma entre-safra ruim e aí faz algumas bobagens, como eu falei, de pegar o Gabriel Veron e colocar no lugar do menino da base em casa e inverter e jogar o moleque da base para ir se lascar em Itaquera perdendo o jogo. Aqui o Dodô Oliveira, Arnaldo, ele fala o seguinte: o São Paulo compete em todo jogo, se entrega até o fim, mas futebol é muito pouco. Isso é o suficiente para a temporada ou pode prejudicar em um momento mais decisivo? É a pergunta dele. A minha pergunta é: quem está jogando futebol? Depende, né? Quem está jogando futebol? Mais que o São Paulo. Ah, Qual time está jogando mais que o São Paulo? Palmeiras. Podemos discutir. Pode ser. Não. Quem mais? Não sem falar em beleza, nada. O Cruzeiro talvez chegue lá. Então depende do seu recorte. Se for pro brasileiro, eu concordo. Se for na temporada, Não, para mim não. são esses times que estão jogando. A pergunta é: Do ponto com de essa vista maratona de 3 competições, São Paulo está jogando mal? Não. Mal? Tá, não tá. Eu não acho. Desempenho Não, mal? não tá. Não é só resultado. Aliás, ele tem menos resultado que desempenho. Porque nos jogos que ele empatou em casa, era para ele ter vencido. Sim, teve isso. Verdade. O São Paulo, nessa série de 16, tem 2 tropeços. Fortaleza e Sport. Era para ter vencido. Perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti nos 2 jogos. Pós-paulista. O São Paulo, com muitas ausências, ele não está jogando mal. O São Paulo está tendo desempenho, resultado e entrega. Que é mais que isso, com esse time, eu acho que dificilmente teremos, né? Talvez a expectativa fosse que nessa altura da maratona ele tivesse Lucas e Oscar para conversar. Ele só tem o Oscar conversando com os outros para ter um pouco mais de requinte. Mas não tem. Como é que chama aquele cavalo que as pessoas... O sujeito monta nele e fica andando para lá e para cá, que é cavalo mecânico, não é isso? Isso. O touro não, mecânico. cavalo. É o touro mecânico. Touro O cavalo mecânico. também tem, mas é o Isso, touro isso, mecânico. É o touro mecânico. Que é só a cela, assim. É, isso. Você vai lá, você tem umas almofadas do lado, o cara vai lá Tirando, na ele fica festa 1 minuto de peão, e meio e não cai. toma todas, fica um pouco lá, Cai. vai pra lá e pra cá e chama o Hugo, fica aquela coisa horrorosa. O que acontece? O São Paulo tá nessa situação, ele tá em cima do touro mecânico, mas tá na velocidade 2 ainda. E tá equilibrando. É preciso que a torcida crie as almofadas do lado para quando for para velocidade 3 e 4 que o touro fica louco. Sabe? É isso que vai acontecer com o São Paulo em oitavas. Em oitavas de Libertadores, em oitavas de Copa do Brasil. E ainda é preciso no Brasileiro. Certo? Porque o São Paulo ainda está Sim, situação delicada. no hein? Brasileiro uma situação de preocupação. Sinal amarelo, vai. Uma preocupação. Então, se a comunidade de São Paulo, a torcida, abraçar o trabalho, de novo, os Zubeldia, os jovens, entender que isso é promissor, né? E que quando a turbulência mais forte vier, der sustentação para o trabalho, a coisa caminha, gente. Caminha.
Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor encaminhou as renovações do volante Pablo Maia e do jovem atacante Luca. O Pablo Maia tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027, mas deve renovar até o fim de 2029. Já o jovem Luca tem contrato até o meio do ano que vem apenas, mas deve estender seu contrato até o meio de 2028. Então o tricolor vem conseguindo, né, pessoal, fazer algumas renovações importantes, como o do Lucas Ferreira também, que tinha uma multa muito baixa aqui para o Brasil, de apenas 40 milhões de reais, mas o São Paulo conseguiu fazer essa renovação também. Outra que está muito perto é do volante Marcos Antônio. O São Paulo deve estender seu contrato por empréstimo com a Lazio até o meio do ano que vem, com obrigação de compra. Outras duas que é mais complicada é de 2 zagueiros. O do Juan, do Sassuolo, que vai acabar o empréstimo do jogador nesse meio do ano. E o São Paulo não vem conseguindo, né, pessoal, fazer essa renovação por empréstimo, até porque o tricolor ainda deve o Sassuolo. Já o Alan Franco tem contrato com o São Paulo apenas até o fim do ano, né, pessoal? E já pode assinar um pré-contrato nesse meio de temporada. E o São Paulo não vem conseguindo renovar com esse jogador e pode perder ele de graça no fim do ano. E essa notícia do André Hernan, que o Zubeldia interessa ao Boca Juniors, mas ele não quer deixar o comando do São Paulo, porque ele entende, né, que pode ganhar um título esse ano e ele quer muito a Libertadores. Mas na minha opinião, se ele quer ganhar, né, pessoal, a Copa Libertadores, o São Paulo tem que começar a mostrar mais evolução. Vem ganhando alguns jogos, mas é contra o fraco Libertad, contra o Alianza Lima, contra o Grêmio, contra o Náutico, e o São Paulo não vem ganhando tão bem assim, né, pessoal, convencendo. Então tem que aproveitar essa parada para o Mundial de Clubes e mostrar a evolução, porque logo depois dessa parada tem oitavas de final da Libertadores, oitavas de final da Copa do Brasil, e o São Paulo vai ter uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa contra o Flamengo, fora de casa contra o Bragantino, em casa contra o Corinthians, depois fora de casa contra o Juventude. Então aí vai dar para a gente ver, né, pessoal, qual realmente é o nível que o São Paulo se encontra. E eu discordo de alguns comentaristas que falam que a torcida não tinha o direito de criticar o Zubeldia antigamente. Mas espera aí, né, pessoal? Isso prova que a torcida estava certa o tempo todo, porque criticava muito o Zubeldia porque não utilizava a base. Agora a base vem jogando e vem salvando ele no comando do São Paulo. Jovens como Rodriguinho, Lucas Ferreira, Matheus Alves, até o Rian Francisco, que ele não vem dando muitas oportunidades, vem jogando muito, né, pessoal? Ele poderia dar mais chance também para o jovem Mike, entre outros. E o tricolor vai jogar mais 4 jogos antes da parada para o Mundial de Clubes. Vai jogar neste sábado em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 27, terça-feira, vai jogar em casa novamente, agora contra o Talheres pela Libertadores. Depois vai jogar mais 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa contra o Bahia no dia 31 e em casa contra o Vasco da Gama no dia 12. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!